A paz do Senhor, queridos. Eu venho, através deste vídeo, te convocar para você entrar conosco em um período de jejum e de oração em favor da nossa nação. A Bíblia diz que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Querido, nós como igreja, normalmente, nós temos sido muito militante em redes sociais, nós temos usado armas naturais contra forças espirituais. Nada contra quem fica aí militando nas redes sociais, você tem que exercer a sua cidadania. Mas para destruir as fortalezas, nós temos que usar as armas corretas, que são armas espirituais. Em cada batalha tem as armas corretas. Você lembra quando os discípulos de Jesus, eles foram expulsar aquele demônio daquele jovem que o pai disse que era lunático, que jogava ele no fogo, jogava na água? Eles não conseguiram expulsar aquele demônio. No capítulo 10 de Mateus, Jesus já havia dado a eles poder para expulsar demônios, para curar os enfermos, mas diante deste inimigo agora, eles não conseguiram ter nenhum resultado. O inimigo ficou estagnado, parado, os resistiu. Quando Jesus chegou, que expulsou aquele demônio, e aí, no particular, que eles perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. Tem castas de demônios que elas só saem com jejum e com oração. Então Jesus nos revelou algo poderoso, irmãos. Tem castas de demônios que elas só saem com jejum e com oração. Eu creio que todos nós como igreja já tivemos situações que simplesmente a gente ata as nossas mãos e não sabemos o que fazer. Tem pessoas que chegam na igreja, por exemplo, um homossexual. Quando ele chega, a igreja normalmente não tem o que fazer. A única coisa que fala para ele é: você vai ter que reprimir os teus desejos, você vai ter que se conter. Às vezes chega um alcoólatra, o que a igreja faz? Coloca ele numa casa de recuperação, que a gente sabe que não se recupera. Às vezes chega uma pessoa com câncer, a igreja também ata as mãos, ela simplesmente tenta confortar aquela pessoa e ela diz: Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus sabe que você é forte, por isso que Ele te colocou a doença. Até fala coisa que não existe, porque o caráter de Deus não é de colocar doença, não é de colocar enfermidade, porque o reino de Deus, ele não está dividido. Como que pode ser? Deus coloca a doença e Jesus tira? Porque toda pessoa que vê enferma diante de Jesus, Jesus tirou. Então a gente fala isso porque falta uma unção, uma autoridade contra alguns poderes das trevas. Tem coisas que a gente consegue resolver apenas com uma simples oração, mas tem situações que parece que o inimigo não sai, como no caso deste jovem aqui, que a Bíblia diz que desde criança ele tinha este demônio sobre o corpo dele, era algo crônico. Talvez a medicina fale: não, isso é epilepsia, ele joga no fogo, ele fica babando, mas nós sabemos, e Jesus mostrou, que era demônio. Então esses casos crônicos de doença só saem, eu creio muito, irmãos, com jejum e coração. Às vezes esses casos de alcoolismo, de homossexualismo, de pessoas que têm perturbação mental, situações de depressão, de suicídio, de drogas, às vezes de crise contra a nação, de ataque contra a nação. A gente tem que usar a arma mais poderosa que nós temos. E esta arma é o jejum e a oração. Às vezes você fala: pastor, mas ainda se jejua nesses dias atuais? Isso não é algo da Idade Média, algo arcaico? Não, irmão, isso é algo bíblico. Nós vemos em toda a história da Bíblia, os homens, as mulheres, as nações jejuando. A gente vê Nínive jejuando, a gente vê Josué, Esdras, Neemias, Esté, quando estava sobre um grande ataque contra o povo de Israel. A gente vê Jesus jejuando. Quando eles perguntaram para Jesus: por que os teus discípulos não jejuam? Jesus disse: porque eu estou com eles, mas quando eu subir, eles vão jejuar.
No capítulo 6, quando o Senhor está falando sobre as práticas cristãs, e ele diz, quando você for orar, você vai fazer tal coisa. Quando você for jejuar, é dessa forma. Ele diz quando e não se você quiser. Porque normalmente ninguém quer, mas é uma prática cristã. E que a igreja atual tem perdido essa unção porque não tem praticado. Quando nós jejuamos, as forças do inferno, elas caem por terra. Por isso que o inimigo, ele vai trabalhar tanto para você não jejuar. Ele vai falar que não é preciso, ele vai falar deixa para depois. Porque quando nós vamos entrar neste jejum, Deus vai começar a dar discernimento. Assim como ele deu a Daniel, irmãos. Quando Daniel entrou em jejum pela sua nação, a Bíblia diz que quando ele estava ali orando, jejuando, depois de 21 dias, o anjo Gabriel apareceu para ele e trouxe um discernimento. Ele disse, Daniel, no momento que você começou a orar, a jejuar, a tua oração, ela foi ouvida, mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. E aí depois ele fala que veio o príncipe da Grécia e que só Miguel, o vosso príncipe, foi em meu favor. Então, olha o discernimento espiritual que o Senhor está nos dando. Ele está dizendo que havia um príncipe da Pérsia, um príncipe da Grécia, um sobre Israel. Eram nações que havia e que existia naquela época. A Pérsia era o império mais poderoso e que depois foi substituído pelo Império Grego, que diz lá no capítulo 11 de Daniel como isso aconteceu. Então ele está mostrando, irmãos, que no mundo espiritual há uma correspondência. Aquilo que acontece no mundo natural, primeiramente acontece no mundo espiritual. Havia um príncipe da Grécia, um príncipe da Pérsia, um sobre Israel. Então a pergunta é, nós temos que discernir quais são os principados que estão atuando na nossa nação. Há um principado sobre a China, sobre os Estados Unidos, sobre a Itália, e eles estão marchando contra a nossa nação. Daniel, ele venceu, foi através do jejum e da oração. Ele não entrou em rede social e começou a tuitar falando mal de Ciro, que ele tinha que soltar eles, porque a profecia de Jeremias dizia que era 70 anos. Ele foi para o jejum. E é isso, irmãos, que nós temos que fazer. Estas castas de demônio não saem, irmãos, você só levantando a mão, indo para a janela e cantando uma música bonita, não. Tem que entrar nesse propósito de jejum. O texto que Deus me deu diz lá em 2 Crônicas 20 a respeito de Josafá. A palavra de Deus diz que Josafá, que era um grande rei, um grande homem de Deus, 3 nações vieram contra ele, estavam marchando, estava a caminho de um dia, não tinha como ele convocar um exército, não dava tempo. E ainda que convocasse, não ia ter resultado, porque eram 3 reinos contra ele. E ele disse, Senhor, eu não sei o que fazer. E quando ele não sabia o que fazer, ele foi para o jejum e para a oração. Nós, irmãos, estamos num tempo de ataque do inimigo e nós não sabemos o que fazer. Os nossos governantes, eles precisam desse discernimento. Ele precisa dessa direção. Assim como o Senhor deu direção a Josafá, a Israel, nós temos que clamar por Deus para Ele nos guiar. Disto, irmãos, depende a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, as próximas gerações. Juntamente, normalmente, com um demônio da enfermidade, ele vem um demônio da morte, ele vem o demônio do desemprego, ele vem esses espíritos da miséria. Nós, irmãos, temos que orar pela nossa nação. Com Josafá, o Senhor diz, você não vai precisar lutar. Esta batalha eu vou lutar por você. E eu creio, querido, que Jesus vai lutar esta batalha por nós, pelo Brasil. O único trabalho de Josafá foi adorar a Deus. Ele colocou o exército de levitas na frente, cantando, adorando. Nenhuma nação faz isto. Geralmente eles colocam os homens mais poderosos. Ele colocou adoradores e o povo de Israel veio adorando atrás. E o Senhor deu vitória. O único trabalho deles foram recolher os despojos da batalha, que era tantos que foram 1, 2, 3 dias para recolher tanto ouro, tantas joias,
tantas riquezas. E o lugar da luta foi chamado o lugar da bênção. O Brasil vai ser chamado Vale da Bênção, querido. Eu creio que Deus vai mudar a história da nossa nação. Talvez você fale, pastor, eu não vou entrar nisso, eu não vou lutar pela família dos outros. Irmão, é obrigação nossa. O Senhor diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele está pecando. O Senhor perguntou para Caim, Caim, aonde está o teu irmão? Ele disse, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? É sim, Caim, a resposta, você é guardador, nós somos, querido. Deus está procurando pessoas para se colocar na brecha. É uma responsabilidade nossa, nós somos igrejas do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, embaixadores, nós somos chamados sacerdotes para isto. Mas ainda que você acha que não vai querer, irmão, há recompensa. Quando Jesus fala a respeito do jejum, ele diz, vocês fazem no secreto, mas a recompensa, ela é pública. Quando Josafá venceu, foi muitos despojos. Eu estava orando na terça-feira na igreja a respeito disso, e o Senhor me falou que normalmente aqueles que lutavam na frente da batalha, os soldados, o povo ficava em casa, mas os soldados iam na frente. E quando eles venciam os inimigos, quem recolhia os despojos eram estes que lutavam, eram os soldados. Então eu creio, querido, que você que vai lutar nesta batalha, depois que nós vencermos, depois que nós alcançarmos a vitória para a nossa nação, você vai colher os despojos, você vai ser grande e poderosamente abençoado como nunca foi. A mão do Senhor vai estar sobre você. Esta vitória o Senhor colocou nas nossas mãos. Vamos usar as armas mais poderosas que nós temos, que é o jejum e que é a oração. Então, amados, eu quero te convocar para entrar nesse propósito comigo. Já tem um grupo que já está jejuando. Eu criei um grupo no WhatsApp. Se você quer participar, você vai clicar aí embaixo desse vídeo, tá esse link, você vai entrar. E o nosso jejum é de meia-noite às 18 horas. Para não ficar pesado para todos, nós vamos fazer uma escala. Você vai escolher os dias que você quer e que você pode jejuar. E eu creio, querido, que nós vamos unir a nossa fé e nós vamos, irmão, mudar a história desta nação. Então, duas coisas eu vou te pedir. Uma é, se você quiser entrar, você clica nesse link. Se você não conseguir, coloca aí o seu telefone embaixo na mensagem que eu te adiciono no grupo. A segunda coisa que eu quero te pedir é que você venha compartilhar esse vídeo para outras pessoas entrar nesse propósito, querido. Eu vou deixar também o link do YouTube, compartilha pelo YouTube, para as pessoas compartilhar isto, e glória a Deus, eu creio que muita gente vai entrar e em pouco tempo nós vamos alcançar a vitória para a nossa nação. O Brasil é o país mais evangélico do mundo, são mais de 70 milhões. Aquilo que aconteceu nas outras nações não vai acontecer na nossa, porque Deus está levantando um exército poderoso e esta nação vai ser varrida por um poderoso avivamento. Nós vamos mudar a história desta nação, querido. Jesus vai mudar a história desta nação. Deus te abençoe, querido.